Nós estamos juntos, o professor Cláudio Roberto de Jesus Pereira, famoso King. Afinal de contas, conte um pouco dessas histórias. Obrigado, Serginho, que trouxe o homem para nós aqui hoje para falar das suas aventuras. Seja bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado a todos. Eu sou um motociclista, né, como alguns gostam de chamar, eu prefiro chamar de motoqueiro. Aprendi ouvindo assim, né? Ando de moto desde os anos 90 e gosto dessas aventuras de viagem, principalmente solo, né? As viagens solo, eu aprendi a gostar da minha própria companhia, do vento, da estrada, e volta e meia eu estou fazendo uma viagem ou outra aí. Professor, então, qual é a mais costumeira e qual foi a, vamos falar da mais arriscada, a mais prazerosa, e como é que é? Por que a ideia essa pergunta junto, né? Por que a ideia das aventuras chegar tão forte e o senhor explorá-las? Bom, eu não posso dizer que foi a mais perigosa, mas foi a mais emblemática viagem que eu fiz. Foi a viagem que eu percorri as 9 capitais do Nordeste. Eu saí daqui de Teixeira de Freitas e, por um erro de percurso, eu comecei por Salvador. Era para ter começado por Teresina. Essa viagem estava programada para eu fazer com 2 amigos que desistiram, né? E aí eu acabei fazendo sozinho e comecei por Salvador e segui para o Aracaju e assim até chegar em Teresina, a última capital. Essa para mim foi a mais emblemática porque eu acredito que você tem que conhecer o seu lugar, né? De onde você saiu, você ter, para quando você começar a conhecer outros lugares, você ter o que falar do seu lugar. E aí eu falo, eu preciso passar pelo meu Nordeste para poder falar dele lá fora. Esse é um chamado, assim, eu acho que viajar de moto é um chamado que para toda pessoa inquieta. E eu sempre fui inquieto, fui uma criança inquieta, me tornei um adulto inquieto. E aí, hoje, extravaso essas emoções viajando em moto. Naturalmente, começou realmente com essa ideia. Quando que começou esse primeiro intento de fazer essas aventuras? Bom, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de moto, desde muito novinho, né? Gostei de moto. Fui ter minha primeira moto em 1998. Já fazia viagem com essa moto. Era uma motozinha simples, uma 125 cilindrada, que eu fazia pequenas viagens ali de 500 quilômetros, coisas bem básicas mesmo assim, e precisava. Hoje em dia você tem uma tecnologia toda envolvida na viagem de moto, né? Você tem todo um aparato para que a viagem seja o mais segura possível, né? O mais tranquila possível. Naquele tempo era uma motozinha simples, eu fazia toda uma gambiarra, né, para poder levar as malas, poder levar as coisas. E aí, assim, passou-se o tempo. Agora no final do ano de 2023, eu tinha visto uma moça que viajava de moto, Eulália é o nome dela, e eu falei assim, cara, e ela tinha feito essa viagem das 9 capitais do Nordeste, e ela é mineira, mora em São Paulo. Eu falei, cara, eu daqui do Nordeste eu não fiz essa viagem, eu vou fazer essa viagem. E aí foi a primeira grande viagem que eu fiz, foram uns 7 mil quilômetros, 6 mil e poucos quilômetros que eu fiz. Depois eu fiz outras, né? Já fiz, recentemente, eu fiz uma pelas margens do São Francisco. Infelizmente eu tive pouco tempo, era uma viagem que precisava de mais tempo, mas como eu utilizo o período de folga, recesso, férias, então eu tenho que me limitar a isso aí. E aí essa foi uma viagem também muito bacana. Entre o ano passado e o início desse ano eu fui para o Chile, né? Chile, Argentina, passei por Uruguai, somente por passar, eu não tive nenhuma interação com o Uruguai, mas passei por lá. Tive interações no Chile, interações na Argentina, gostei muito do norte da Argentina, acho muito parecido com a nossa região aqui, principalmente o povo de lá tem uma característica muito parecida com o povo nordestino. E foi uma viagem que me marcou bastante, né? Eu acho que e também criou uma como é que o pessoal fala, esqueci a palavra,
ela deu um limite. Agora já não dá mais para fazer viagem pequena. Uma meta que tem que ser batida, né? Sim, tem que bater essa meta, porque, olha, foram 12 mil quilômetros. A próxima que eu vou fazer esse ano serão 15 mil quilômetros. Então, assim, tá meio... o Chile me deu uma meta aí complicada. Desafio. Vamos